A gente teve a reação aí, há um tempo atrás, há um tempinho atrás aí do nosso mano Jogatina Maneira, que comentou lá no vídeo, hein? Ele falou, pô, Corazão, teve uns pontos aí que ficaram, isso, palavras dele, tá? Que ficaram, sobre o modo easy, né, que a gente reagiu aqui, que ficaram meio rasos e tal, e que eu poderia ter explicado melhor. Mas vamos conversar ao vivo sim. Então, eu vou marcar com o Jogatina, a gente vai fazer uma live legal aqui sobre modo easy, tá? Juregão é feio, mas gente boa. Fê, 435, tamo junto. O Art Narok, todo mundo que tá chegando aí. Bom dia pra todos vocês, hein? Daquele jeito. Bom dia, Juregão. Também tá foda, hein, mano? Bom dia. Bom dia. Como estamos? Estamos bem. Melhor Bom, do que mano, nunca, bom. melhor do que nunca. Bom, e aí, né, rapaziada? Depois da gente ter assistido aí nosso mano Jogatina Maneira, nós temos aí agora o Pão de Mel. Eu não sei do que se trata, né? Que sempre mandam aí. E ele está falando a real sobre o modo fácil em jogos. E lá vamos nós, né? E lá vamos nós. Não sei o que vem por aí, então vamos ver aqui o que tem a dizer o nosso mano Pão de Mel. O papo do modo fácil em jogos é um bagulho que sempre volta pra discussão na internet, né? E isso principalmente gira em volta de jogos Souls-like, porque tem a parada do desafio, são conhecidos por ser difícil. Mas eu queria conversar sobre modo fácil no geral, assim. O que eu penso sobre? Teve um vídeo que eu fiz no Reboot há muito tempo atrás, e é um roteiro muito mal... É que eu entendi, ele e o Kakashi, eu não lembro o nome do outro menino, perdão. Eles fazem juntos o canal Reboot, certo? Que é um bom canal também, hein? Já vimos aqui. Feito, em que eu discordo de algumas coisas que eu falei nessa época, concordo em outras, mas o problema é que aquele roteiro tava muito mal estruturado. E eu não pretendo fazer outro vídeo sobre o modo fácil, Roteiro? As pessoas fazem roteiro, cara. Eu precisava ser lá, menos... o cara faz roteiro. Cara, eu preciso parar com essa minha mania de ficar fazendo vídeo de 50 minutos, soltando tudo da minha cabeça e fazer roteiro pra não falar merda, cara. Fica mais humano? Fica, mas eu falo merda, tá ligado? Vou começar a escrever no papel aqui, velho. Eu acho meio estressante, assim, tipo, não acho que vale o esforço, porque quando entra na parte de Souls-like, a comunidade é um pouco raivosa, assim. E aqui, se você é novo nesse canal, eu não faço vídeos pra cagar regra, eu não... Então, mas é que, assim, eu concordo que é uma comunidade mais arisca mesmo, a do Souls-like. Mas também vagabundo toda hora pedindo fácil no jogo que é pra ser difícil, né, mano? Dá uma incomodada também. E eu nem me considero parte da comunidade Souls-like, não, tá? Eu gosto, fiz 100% de quase todos eles já. Da From só falta o Demon de PS3. Mas eu não me considero um cara assíduo da comunidade Souls-like, não. É que tem coisa que é injusta mesmo, né? Que eu vejo a galera falar. Pretendo fazer vídeos mega produzidos e roteirizados pra justificar se eu acho certo ou errado jogar fácil nos jogos. Eu tô aqui pra conversar, então eu estou... Ih, deu uma alfinetada no mano Jogatina, hein? Ou não? Sei lá, vamos ver. Eu acho que deu, porque ele falou que tá pra conversar, não chegou xingando. ali esquentando o meu macarrãozinho enquanto converso aqui com vocês. Esse tema aqui não é bem escolhido, mas tem tiers novos no canal, onde você, no tier 2, você pode me indicar um tema, que eu provavelmente vou fazer. E o Marcos, ele sugeriu que eu só fizesse um vídeo conversando sobre algum tema. Ele não sugeriu um específico, mas ele gosta de vídeos conversando. É assim que eu curto, cara. E ó, gente, vou deixar claro, hein? Cada um faz o que quiser aí. Se você gosta de fazer roteiro pra dar todas as suas opiniões, eu falei zoando aqui, mas a minha parada eu ligo a câmera e eu vou... Você vê que é vídeo meu de 40 a 50 mil sem nenhum corte, porque eu gosto de ir soltando. Ó, tô pensando aqui agora, vou formulando, às vezes no meio da frase eu já tô formulando a próxima, às vezes sai bobagem, às vezes sai muita coisa legal. É assim, eu prefiro. Claro que o vídeo roteirizado aí você vai se precaver, né? Mas também vai ficar bem robótico, né? Então, é preferência, né? E o modo fácil é uma parada que eu tava enrolando pra falar, justamente porque ninguém aguenta mais, né, mano? Mas é uma parada interessante de se conversar, porque envolve muitas camadas, né, jogar no modo fácil, e eu acho que nos últimos anos, conforme eu fui ficando mais velho, eu parei de me importar com muita coisa. Quero conversar um pouco com vocês sobre essa parada. Deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre modo fácil em jogos. Eu gosto dos vídeos de jovens que ficaram mais velhos. No geral, também em modo... Eu fiquei mais velho, mas quantos anos você tem? Drasticamente a opinião. Isso. Não, mas pô, eu fiquei mais velho, não sei se é o caso do Pão de Mel, mas fiquei mais velho. Quantos anos você tá agora? Ah, tô com 23. É engraçado. Fácil em Souls-likes, né? Jogos que... Não só Souls-likes, mas jogos que
querem ser mais difíceis, né? Tem o objetivo de serem desafiadores. E, enquanto eu falava tudo isso, os membros aqui do meu lado e do Apoia-se estão passando aí na tela. Muito obrigado a todo mundo. É por causa de vocês que o canal continua se sustentando. Muito obrigado. Se você quiser apoiar o canal, eu vou ser muito grato. Tem clube do jogo, tem grupo do WhatsApp. 24, levei isso pro pessoal. Você pode sugerir tema no nível 2, sugerir um jogo pra eu trazer nos jogados do mês no nível 3. Tem gente que indicou no nível 4 uma review, um vídeo só de um jogo só, e eu tenho que jogar ainda. Mas enfim, é umas interaçõezinhas pros membros que não tinha, né? Mas aí vai de você, é mais por apoio mesmo. Muito obrigado. Aí, apoiem o Mano Pão de Mel. Da nuvem da Instant Gaming ou da Amazon, se você for comprar algum joguinho, compra pelo link de lá, beleza? Eu acho que é interessante falar em como é normal que conforme a gente cresce, as nossas opiniões mudam. E tem muita gente que tem orgulho, né? Tipo, cravava um bagulho que era um princípio pra pessoa antigamente e era o certo, e aí ela cresce e até discorda de quando eu falava isso antigamente, mas aí por orgulho ou por vergonha ela não quer se discordar e ela mantém aquele ponto até o final, mesmo que não é algo que ela acredite mais. Isso aconteceu muito comigo com Platina. Pra quem tá ligado no Reboot, eu tinha feito um vídeo, dos primeiros vídeos do Reboot, que era a magia de platinar jogos. Eu falava que platinar jogo era muito foda e tal. 1 ano, 2 anos depois, eu fiz outro vídeo discordando de mim mesmo, falando em como eu não platino mais e tem coisas ruins também na parte da platina. Então, eu falando nesse vídeo em como, mano, é normal você discordar de você no futuro, porque, mano, o nosso cérebro tá em constante desenvolvimento e é normal que às vezes a gente tem uma opinião ruim ou a gente só muda de opinião, tá ligado? Algum gosto, por exemplo, tipo, alguma comida que você não gostava quando era criança começou a gostar, ou vice-versa. Gênero de videogame que você gostava e não gosta mais. Pô, quando eu era mais novo, Sandbox, jogo mundo aberto, era um dos meus gêneros favoritos. Se o jogo tinha mundo aberto, eu tava indo. Hoje em dia, ver um jogo mundo aberto me dá canseira, tá ligado? Enfim. E essa... Até aqui não errou em nada. Não é? Até aqui, tudo certo. Cara sensato. Foda que aquele vídeo do modo de jogatina, ele começou benzão, mano. Né? Eu ainda falo, bom, até aqui ele tá certíssimo. Mas tá bom, vamos ver. Ele falou que não caga regra, hein, o Pão de Mel. Meu mano Pão de Mel, com seus belos cabelos sedosos, de seda ceramidas, Johnson's Baby Shampoo e Clearman do Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Quando eu era mais novo, eu tinha princípios de não jogando fácil por nada, assim. Eu lembro até hoje, velho, do Mortal Kombat 9. Eu gostava muito do Mortal Kombat 9 de fazer a Torre dos Desafios e tinha a campanha também. Eu não lembro se Mortal Kombat 9 tem dificuldade, né? Mas eu lembro que eu tava no final boss do Mortal Kombat 9 contra o Shao Kahn. E, cara, eu acho que eu fiquei papo de 3 horas naquele jogo. Eu era, tipo, adolescente, tipo, indo pra adolescência, né? Eu lembro de tacar o controle no sofá. Nossa, velho, eu tinha igual o Carlos Miguel na apresentação, né? Cantou o Palmeiras não tem mundial, aí chega no Palmeiras, não, o Palmeiras tem mundial sim, né? Trabalhar, né? Tem que trabalhar. Muito puta com aquele desgraçado. Uma regra que eu tinha pra mim mesmo era, eu não vou colocar no fácil, porque isso é uma humilhação. Eu vou ficar aqui 5 horas se for preciso, mas eu não abaixo a dificuldade. Eu posso ficar frustrado, eu posso ficar puto, mas eu não vou abaixar a dificuldade. E assim, eu conseguia. Mas aí eu ficava pensando, mano, troco de quê? E o que lhe custou, tá ligado? O meme do Thanos. E eu tive isso por bastante tempo até. Eu acho que o Dark Souls 1 foi meu primeiro Dark Souls e eu fiquei, tipo, 4 horas no Gwyn, tá ligado? Claro que esses jogos não tem seleção de dificuldade, mas até jogos que tinham, eu não colocava no modo fácil porque eu tinha esses princípios idiotas, na minha opinião. E aí eu fui ficando mais velho. E aí meu tempo começou a ficar mais escasso. Eu comecei a ver jogos de outra forma, tá ligado? Eu priorizava mais a experiência, eu priorizava mais em terminar aquele jogo com um sentimento bom do que um sentimento frustrante, tá ligado? A platina veio um pouco disso comigo, porque o Final Fantasy XV, por exemplo, foi um jogo que eu amei, eu terminei, chorei muito, foi uma puta de uma experiência. E aí eu decidi platinar. A campanha, a platina foi da hora, mas aí tinha os troféus online, e aí eu terminei a platina no jogo puto e frustrado porque eu perdi horas num online escroto. Meio que estragou um pouco minha experiência final naquela parada. Então, eu fui crescendo e priorizando mais em tirar algo bom da experiência dos jogos que eu tava jogando, né? E aí eu fui percebendo que essa parada de preferir me frustrar e me irritar em vez de, tipo, me divertir, absorver e apreciar aquela história, aquele mundo, enfim, era mais importante. Então, mas esse é o erro. Vou voltar até pra eu escutar de novo, pra, né? Amei, eu terminei, chorei muito, foi uma puta de uma experiência. E aí eu decidi platinar. A campanha, a platina foi da hora, mas aí tinha os troféus online. E aí eu terminei a platina no jogo
puto e frustrado porque eu perdi horas num online escroto. Meio que estragou um pouco minha experiência final naquela parada. Então, eu fui crescendo e priorizando mais em tirar algo bom da experiência dos jogos que eu tava jogando, né? E aí eu fui percebendo que essa parada de preferir me frustrar e me irritar em vez de, tipo, me divertir, absorver e apreciar aquela história, aquele mundo, enfim, era mais importante. E então eu comecei a jogar no fácil. Mano, tenho quase certeza que o primeiro jogo que eu botei no fácil, que tipo, até me doeu botar no fácil, porque foi a primeira vez assim que tipo, eu falei, caraca, mano. Eu pensei, velho, tá bom, eu admito, eu não tenho habilidade Git Good. Foi o Sifu, mano. Sifu é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei e nem é Souls-like, tá ligado? Por isso que eu falo que, tipo, esse papo não é só Souls-like. Não. Assim, ó, duas coisas. Primeiro, criou-se um mito que de Souls-like é impossível na cabeça das pessoas. É por isso que você vê tanta gente pedindo modo easy. Se mais pessoas tivessem acesso e jogassem o jogo de fato, ao ficar reclamando e pedindo modo easy, saberiam de que esse jogo qualquer um joga. Literalmente qualquer um. É só você tentar. Assim como no, vamos lá, Super Mario World, né? De Super Nintendo. Vai chegar uma fase ou outra, aquelas que de peixe do fundo do mar. É um porre de difícil. Cara, é um saco. Você fica morrendo pra aquele peixe maldito que segue. Só que se você tentar umas 4, 5 vezes, você vai entender que não é o fim do mundo, né? Aquela fase que tem os bruxinhos, esqueci o nome, pô, dos bruxinhos que soltam PlayStation. Eu falo dos bruxinhos que soltam PlayStation do Mario, que são os maguinhos que soltam lá o triângulo, o X e fica te perseguindo. Esqueci o nome, a galera vai lembrar aí. É um porre aquela fase, mano. Mas se você tentar, você vai conseguir. O Donkey Kong, boa. A fase lá dos trilhos, chata, que você tem que dar os saltos no time certo. Tentou, consegue. Eu tenho certeza, cara, que se essas mesmas pessoas... É que não tinham esses mesmos lá atrás, né? Quando a gente jogava os jogos lá atrás. Então, como muita gente nova migrou pra videogame, tem essa galera. Mas não é o fim do mundo, gente. Todo mundo consegue jogar um Souls-like. Eu não sei porque as pessoas inventaram isso de que, nossa, é impossível. Sabe? Não faz o menor sentido. Se você entender como funcionam as mecânicas, você vai jogar, né? Então, eu não sei porque as pessoas inventaram isso, criaram esse grande mito de que Souls-like é impossível. Um outro ponto, né, que aí eu tô ouvindo ele falar aqui, e é interessante deixar, né, galera, que apesar de ser muito óbvio, algumas pessoas precisam entender. Essa daqui é a visão dele, né? É o que ele viveu, é a experiência dele, né? Ele gostava de platinar, depois ele não gosta mais. Ele gostava ele entendeu que se frustrar não era divertido pra ele. Volto a repetir. Experiências individuais. Tem pessoas que se divertem na frustração para receber a recompensa. Mesma coisa que eu disse lá do Jogatina Maneira. Então, a gente tem que ter o olhar desse vídeo aqui de que, obviamente, é a visão dele. Então, a gente vai pegar a visão dele e discutir por cima disso, certo? Vamos lá. Mas tem jogos que têm o objetivo de serem desafiadores, serem mais difíceis. Você decorar movesets, você tem um pouco disso. Porque o pessoal acha que só porque o jogo é difícil é Souls-like, né? Existiam jogos difíceis antes do Souls-like virar um gênero, né? Cara, quando eu coloquei no fácil, me deu um sentimento de caraca, mano, foda. Mas aí eu zerei, consegui zerar o jogo. Ainda assim eu achei alguns momentos difíceis, mesmo no modo fácil. Eu não sei quais status mudava quando eu trocava pro fácil. Mas aí eu consegui zerar, eu falei, caraca, mano, consegui zerar, o jogo é muito foda, consegui platinar o jogo também. E aí eu comecei a pensar, caraca, mano, ainda teve um desafio bacana, não me frustrei como eu tava me frustrando e a experiência foi legal. E aí eu comecei a pensar, Mas ele sentiu que, como ele disse mesmo, perde um pouco da experiência. Então você vê como os pontos dele, eles chegam uma hora que eles se conflitam. Porque veja, em determinado ponto desse vídeo, ele diz que a experiência dele não estava sendo muito boa quando ele estava se frustrando com algo, seja em buscar um troféu de uma platina e tal. E veja que, novamente, ele diz aqui de novo que ao abaixar, vamos até ouvir de novo. Jogo, ainda assim eu achei alguns momentos difíceis mesmo. Só acho que o objetivo de serem desafiadores, serem mais difíceis, você decorar movesets, você tem um pouco disso. Porque o pessoal acha que só porque o jogo é difícil é Souls-like, né? Existiam jogos difíceis antes do Souls-like virar um gênero, né? Cara, quando eu coloquei no fácil, me deu um sentimento de caraca, mano, foda. Deu pra entender? Quando você não tá, né, segundo ele não está se divertindo enquanto tá num jogo difícil, ou porque tá sendo frustrante. No caso dele, ele falou de buscar um troféu, né, que fica frustrante. Ah, então tava difícil, tava ruim, eu não tava me divertindo. Mas, quando ele vai lá
e ele abaixa a dificuldade do jogo, ele também sente, putz, foda, mano. E eu posso garantir pra vocês que na maioria das vezes, se você abaixar a dificuldade do jogo, que é algo que tá te prendendo ali pra poder passar, ou seja, é aquele sentimento de recompensa que você quer ter, você vai abaixar a dificuldade, vai passar vai platinar o jogo, vai zerar e vai sentir aquele negócio de caralho. Mas eu tive que, de fato, apelar por uma dificuldade, ou seja, me limitar a algo, não querer me superar para poder zerar. Isso não tem como, é do ser humano. Você sempre vai levar isso com você. É claro, não ligo, tá bom, zerei. A gente sabe que liga, e lá no fundinho a pessoa vai estar realmente com aquele negócio de caralho, mano. No fundo, quando a pessoa for dormir, caralho, eu tive que abaixar a dificuldade. A maioria da galera conseguiu e eu tive que abaixar a dificuldade. Isso é um pensamento bom ou ruim? Você pode pegar e discutir. Mas fato é que você vê como se conflitam. Então, na mesma proporção que você está indignado, puto, que você está frustrado com uma parte do jogo que você às vezes se prendeu, você, ao abaixar a dificuldade, não vai ter a sensação que você teria se tivesse passado na dificuldade que o jogo está programado para ser. É por isso que ele tem aquela dificuldade, para te causar essas coisas. E aí cada um vai lidar com a forma que quiser. Então, vou abaixar a dificuldade e pôr no easy. Faça. Não querendo forçar ninguém a fazer e dizer e cagar regra que aquele é o jeito que tem que ser feito, né? Então faça, tá? Tudo certo. Mas sempre vai ter isso. A pessoa sempre vai carregar aquele negócio com ela mesma de caralho. Eu tive que abaixar a merda de dificuldade num joguinho de videogame, porque acontece, cara, é a vida. E você vê que ele sentiu isso. Mas aí eu zerei e consegui zerar agora o jogo. Levando pro ainda outro assim, extremo, eu achei alguns momentos por que difíceis, esse pessoal que quer o modo easy, ele sempre vem com esse papinho de agora eu tenho menos tempo pra jogar na minha vida? Por que eles querem pegar um jogo com fama de ser difícil e demorado pra zerar? Porque os bosses são um pouco complicados. Tem várias opções, não é? Eu não entendo esse ponto. Tipo, por que você quer vir pra um Souls-like? Se o primeiro ponto que você dá querendo modo easy é eu tenho pouco tempo pra jogar na minha vida, no meu dia. Mas esse argumento, cara, ele é... Porque assim, ó, vamos lá, eu vou dizer porque ele é falho e não porque as pessoas não trabalhem. Vamos tentar elaborar aqui, porque senão os caras te transformam em vilão, porque é muito fácil, né? Transformar qualquer um em vilão. Caramba. Então vamos lá. É óbvio, primeiro ponto, é óbvio que tem a galera que trabalha pra caralho, tem filho pra criar, e é o pai de família que gosta de videogame, né? Então vamos supor, o cara sai de casa às 6, 7 da manhã, volta às 8 da noite, o cara tem um tempinho pra ficar com a família e, sei lá, meia hora, 1 hora pra jogar videogame. Óbvio que esse cara não quer se perder tempo e ficar travado num boss. Ponto. Indiscutível isso. Existem essa galera e ponto. Por outro lado, tem caras que passam pela mesma coisa e platinaram todos os Souls. Platinaram. O cara não liga, porque ele vai fazer um esforço a mais porque ele gosta, é o hobby dele. Às vezes ele nem sente que ele tá jogando. Então, no próprio vídeo Jogatina Maneira, pode ir lá ver, tem vários comentários, os caras falam, pô, eu não entendo essa galera que fica inventando desculpinha de que não tem tempo. Porra, eu sou CLT, trabalho pra caralho, ainda assim zerei todos os Souls, consegui jogar tudo que eu quero, passei, não fiquei de frescura. Então, na mesma proporção... Meu Raul, ele tem 42 anos e tem 3 filhas. Ele platinou todos os Souls. É o que eu vejo que eu não entendo essa desculpa. Porque, tipo, se a questão é, eu tenho pouco tempo, pô, tem gente que tem menos tempo ainda. O Raul jogava 1 hora por dia e comigo, às vezes ele me summonava pra ajudar num boss. E ele nunca chegou pra reclamar, pô, bota o modo easy. Não, chegava de madrugada, eu vi ele online lá se matando, tentando matar um boss. Entendeu? Cara, e aí... tem que ter persistência, não tem isso. E aí, outro... Caralho, Lucas Cross, você disse ser o pai dos Souls, nunca vi você falar de Mortal Shell. Bom, vamos lá. Número 1, você tirou isso com todo respeito, Lucas, show, tamo junto, manda o Prime. Mas você tirou isso do próprio cu? Eu sou pai do não sei o que, eu sou pai de uma criança, e só, tá? Então, não sei de onde você tirou isso. E falar de Mortal Shell, eu não falei porque é um Souls-like meio baixa renda, né? Meio zoado. Mas eu vou jogar ele aqui, inclusive vai ter um novo, né? Então eu vou jogar ele aqui, vou fazer igual eu fiz com Lords of the Fallen pra jogar aqui. Mas só queria fazer essa resposta aí, porque tem uns caras que inventam uns bagulho que eu nunca disse. Voltando. Então, tirou do cut. Então, o negócio é o seguinte, cara. Nós temos aqui um caso de que, sim, vão ter aquelas pessoas que trabalham e não tem tempo. Por outro lado, vão ter o mesmo cara que vai ter a mesma rotina de trabalhar pra caralho, de ter família. Esse cara zerou também o Souls-like. Então tem muita gente que utiliza disso pra pegar aquele público, né, que tem a mesma vida que eles e jogar contra o argumento, né, ou o argumentador. Então,
Tira isso. Esse argumento de que eu não tenho tempo e tal, não cola mais, porque tem muita gente que não tem tanto tempo e zerou todos e não fica chorando por isso, né? Da mesma proporção. Gente, não tô falando que o Pão de Mel tá chorando, tá? Isso aqui é a experiência dele, a gente tá pegando os pontos dele, tirando aqui dele e discutindo sobre, tá? Então, não faz o menor sentido esse negócio de não tenho tempo, né? Porque o tempo também é relativo para cada um, né? Na mesma proporção que você quer ter um tempo a mais para dormir, outros vão abdicar de 1, 2 horas e vão ter o hobby deles, porque é o único tempo que a pessoa tem para ter aquele hobby, né? Então, existem as pessoas que não têm tempo de fato e querem dormir, e existem as outras que têm a mesma rotina e jogam da mesma maneira e não tem esse negócio de falar, não tenho tempo. Ponto. Outro ponto é isso, né? Se a pessoa tem as opções, como o Juregão falou, então tá, eu sei que eu sou uma pessoa que não tenho tanto tempo. Pô, você vai escolher um Souls-like? Que claramente, se você não tiver muita intimidade com o jogo, você vai ficar preso? Você vai escolher um jogo de mundo aberto de 100 horas, se você não tem tempo? Pra quê? Pra depois reclamar? Mas foi você que escolheu. Antes de começar um jogo, antigamente, você tinha a desculpa de... Pô, não sabia que o jogo era desse tamanho, né? Por isso que eu iniciei ele, na verdade. Porque antes você ia na locadora, pegava lá a fita, olhava a capa e falava, caralho, que capa bonita, vou levar. E atrás tinha uns prints, né, da tela do jogo. Era isso. Hoje, meu amigo, você tem um site que literalmente mostra o tempo pra zerar, o tempo pra fazer 100% e o tempo pra platinar. Então, não tem desculpa. Eu tô com pouco tempo, deixa eu pesquisar aqui um jogo que não vai ser tão difícil. Jogos que demoram, sei lá, 12 horas pra zerar, 10 horas pra zerar. Nossa, você tem uma infinidade, fora canais no YouTube que te mostram isso de bandeja. Então, se você não tem tempo, né, falando desse do que o Jureg falou, por que você vai entrar nesse jogo? E aí tem um segundo ponto, né, que esse é o ponto que a galera fica puta. E veja, quando eu falo isso, não é menosprezo, é a verdade. Por exemplo, jogos de batalha de turno nunca foram pra mim. Nunca gostei. E não é porque eu não tenho capacidade ou habilidade pra jogar. Eu nunca gostei mesmo. Mas eu não fui lá pra pedir pra se adequar a mim. Certo? Porque eu nunca gostei. Sou eu. Tenho uma massa de pessoas que ama. Então, às vezes, é a gente parar, pensar e falar, pô, não é pra mim. Mas eu gosto da temática, eu gosto do mundo fantasioso, do RPG, da gameplay. Legal. Show. Então dê uma chance e tente. Porque senão a gente fica aquela, tá, eu gosto das coisas visuais, eu gosto do RPG, eu gosto de tudo isso. Mas, pô, o jogo é muito difícil pra mim. Então caramba, não quero ficar passando dificuldade. Pô, então eu sinto muito, porque esse é o jogo, é assim que foi feito, e é assim que o criador quer. O dev quer assim. E essa é a desculpa mesmo. Não tem o que dizer. Agora, a partir do momento que o Miyazaki falar, acabou, acabou. Tô falando do Miyazaki, mas serve pra qualquer jogo. Então a gente fica naquela, tá, mas você gosta do bagulho, mas não quer enfrentar a dificuldade, pô, então não joga. Não, mas eu gosto do visual, do clima, é bonito. Pô, então joga. Não, mas eu não quero me frustrar. Pô, então não joga. E a gente vai ficar assim até amanhã, você tá entendendo? Então, eu sei que jogos que me fazem ficar frustrados não vão fazer vão fazer com que eu não queira mais jogar. Pô, então talvez não seja pra você. Igual, tipo, batalha de turno nunca foi pra mim. Às vezes é a gente aceitar. Eu queria fazer um monte de coisa na minha vida, mas eu não tenho capacidade, habilidade, ou seja lá, tempo, sei lá o que for, não vou conseguir. E eu tô bem com isso. Sabe? Eu não vou pedir pra mudar, porque para se adequar a mim, ou aquele famoso papo da acessibilidade, né? Que qualquer um que discordar é vilão e tal. Mesmo eu nem ligando tanto pra acessibilidade, porque hoje você ergue a bandeira acessibilidade e é lindo. Então, gente, é saber que tem coisas que não é pra gente, sabe? Tem coisas que as pessoas se divertem muito com aquilo. Então, eu vou acabar com a diversão de algumas pessoas que está dentro do processo de frustração, que é os jogos, por exemplo, da From Software, só porque eu quero. Aí eu acho meio paia, tá? Então, dando exemplo tá? Mas o Pão de Mel aqui, ele tá falando de vários outros temas, então vamos continuar. No modo fácil, eu não sei quais status mudava quando eu trocava pro fácil, mas aí eu consegui zerar, eu falei, caraca, mano, consegui zerar, o jogo é muito foda, consegui platinar o jogo também. E aí eu comecei a pensar, caraca, mano, ainda teve um desafio bacana. O Lucas Dio falou, zoeira, Cross, sou seu fã, joga Mortal Shell, mecânica muito diferente dos demais. Esse é 880, pode crer, Lucas. Vamos dar uma olhada assim. Eu nunca joguei o Mortal Shell.
não me frustrei como eu tava me frustrando e a experiência foi legal. E aí eu comecei a pensar mais nisso, tipo, cara, eu vou perder horas e horas no meu tempo que já era escasso nessa época. Eu era editor de vídeo, então editor de vídeo freelancer, pra quem tá ligado, você trabalha 7 por 0, tá ligado? Quando te mandarem você tem que fazer, independente do horário, independente do dia. Então, era foda, mano. E aí eu comecei a priorizar a minha experiência no geral, assim. Mas até pouco tempo, eu acho que um pouco disso ainda, eu pensava diferente com Souls-like, tá ligado? Porque o Souls-like, em sua essência, né? Claro que tem outras essências dentro do Souls-like, mas o desafio, a dificuldade faz parte daquela experiência, né? Que tem entrevistas do Miyazaki que ele fala em como a proposta que ele quer que você sinta é a perseverança, né? Você tentar e tentar e tentar, é como se fosse desafios na sua vida, né? Você não desistir e ir até o final e conseguir e tal. E quando um criador de jogos, o cara que criou aquele jogo, fala qual é a proposta daquele game, tipo, eu não vejo sentido em discordar, tá ligado? Não consigo dizer que ele tá errado, já que ele criou o bagulho, sabe? Tem gente que pensa, a partir do momento que... Olha aí. Tá vendo, Giregão? Como é que é? Ele foi certeiro. Ele foi certeiro, cara. Entendeu? Ele criou aqui o ponto dele, entendeu? Ele trouxe pra gente o que ele visa como o que é melhor pra ele, as experiências dele, e ele entende o que é se o criador disse. Se o criador disse, acabou. É que nem eu falo, ó, pra vocês entenderem. Se o Miyazaki falou que não tem modo easy, não adianta você chorar, espernear, meu irmão, vai jogar outra coisa. Ah, mas eu gosto do visual. Não importa. Se você disse que não é pra você, não é pra você. Ah, mas eu gosto do visual. Então joga. Ah, mas é muito difícil. Então não joga. A gente fica nessa, né? Por exemplo, a galera do Kazan, The First Berserker Kazan, desde o início era sabido, vamos colocar assim, que teria o modo easy. Alguém reclamou? Não, a gente zoa, brinca e tal, mas alguém reclamou? Não, porque é a visão do criador. Acabou. Tem o que discutir. O Lies of P, em algum momento, a galera lá, a equipe coreana, falou que não teria nunca um modo easy? Não. Então, quando veio na DLC, eles aproveitaram, né? Pegaram a parcela do público. Quando veio na DLC, acabou. É simples assim, mano. E se um dia o Miyazaki mudar de ideia, ele vai ter que simplesmente lidar com a galera, que é a fanbase, a base instalada desses jogos, e acabou também. Eu mesmo, o dia que o Miyazaki falar, ó, a partir de agora a gente vai ter o slide de dificuldade, como diria meu mano Jogatina Maneira. Acabou, acabou. Eu vou gostar? Eu, como gosto do jogo como ele é, não. Mas se o criador disse, tá falado, irmão. É isso. Você cria uma obra, a interpretação e o jeito como deve ser jogado vai pra todo mundo. Não é mais do criador a obra depois que ele lança. Eu acho isso meio bizarro. Mas quando o Miyazaki falou isso, eu pensei, pô, mano, é a proposta dele. E se eu não quero que seja desse Felipe jeito... 3006 mandou R$10. Trabalho e faço faculdade todos os dias da semana. Sobra só o fim de semana. Poucas vezes eu coloquei no fácil pela falta de tempo. Justamente por isso nunca joguei Souls, mas pretendo jogar um dia. Aí. Eu acho que não é pra jogar o jogo dele, né? Realmente. Pokeneco mandou R$10. Cruzar bom dia e bom dia, chat. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Demorou. Realmente, a parte boa do Souls é você decorar os movesets, ter aquele sentimento bom de vencer depois que passa daquele boss e tal. E você tem diversas formas diferentes, né, de deixar o jogo um pouco mais fácil. Você tem o co-op com algum aleatório ou o seu amigo. Você pode ir atrás de armaduras e armas que deixam o jogo mais fácil, né? Tipo, um escudo. Eu acho que no Elden Ring tem um escudo mó foda que ele repele qualquer dano. Armas mais fortes, pegar Demorou, uma fraqueza fantástico. do boss. Se quiser, depois você entra aí com você, tipo, faz uma valetão. build pra cada boss. Dizem que o ser mago deixa o jogo muito mais fácil. É como se fosse um modo fácil do Souls, organicamente é o mago, né? Esse tipo de coisa. Então, eu era do pensamento de que Souls não tem por que ter fácil, né? Já que a proposta dele é outra. É tipo pegar um jogo de um gênero e querer que ele seja outra coisa porque eu não gostei da proposta. Tipo, deixa eu pensar num exemplo. Sei lá, mano, qual que é a proposta de Disco Elysium, tá ligado? É um CRPG, é um jogo que busca te entregar uma experiência de um RPG de mesa, só que sem combate, né? Rolada de dados, conversar com NPCs, investigação. E aí vem um cara que fala que deveria ter um modo que tenha combate ou que não tenha texto. Nossa, que exemplo merda. Isso é um Walking Simulator. Não, o exemplo é ótimo, na verdade. O exemplo é... O Pão de Mel entendeu exatamente qual é a discussão, sabe?
E veja, ele não ficou com aquele papo de que, quem não quer modo easy não quer acessibilidade, não quer que mais pessoas joguem. Sabe, aquela ladainha de quem tá erguendo uma bandeira do heroísmo pra dizer que é paladino. O discurso pronto. O discurso pronto pra sinalizar virtude. Não, cara, para com isso, cara, coisa feia. A discussão é outra. A discussão é completamente outra. É um bagulho muito mais embaixo do que isso daí, sabe? O cara joga um Walking Simulator, o mesmo serve pra Death Stranding, pô. Também. Reclama que não tem... Queria que fosse um hack and slash. Bota uma espada de cristal na mão do Sam. Eu queria mais ação. Mas não é pra ser assim. Tiro, não tem elementos de sobrevivência, se é que o jogo está num gênero em que o propósito dele é você andar, contemplar e curtir a história, né? A partir do momento que o Souls-like vira um gênero em que a essência desse gênero é o desafio e a dificuldade, eu não vejo sentido em mudar, tá ligado? Eu acho que faz mais sentido jogar outro jogo. E eu não falo nem de, tipo, militar, no sentido de fazer uma bolha onde ninguém pode entrar. Você é ruim, você não pode entrar. Mas é porque, conforme estão passando os anos, né, e o jogo tá ficando cada vez mais famoso, tá saindo muito jogo diferente. Diferentes pessoas estão fazendo diferentes jogos com propósitos diferentes pra públicos diferentes. Mano, tá saindo muito jogo. Você sempre vai encontrar um jogo feito pra você. Então, você não precisa gostar e jogar todos os jogos do mundo, né? Eu não gosto de jogo tático, eu não gosto de jogo de gerenciamento. O The Alters, eu queria muito jogar o The Alters, joguei o comecinho dele, mas, cara, gerenciamento é foda pra mim. Talvez um dia eu dê uma chance, mas eu preferi dropar porque não é o meu tipo de jogo, eu vou ficar cobrando que o jogo seja outra coisa, né? Então, eu não quero que as pessoas façam uma bolha de gente que se acha, onde só quem consegue zerar, que só quem dá conta de zerar pode ficar nessa bolha aí. O resto não joga, não. Como se fosse um time, uma guerra. Não é bem isso a ideia, tá ligado? É porque tem tanta gente egocêntrica na internet que aí a base maioritária, ou pelo menos os mais barulhentos, dá essa impressão, né? De que os caras querem se achar fodão e o resto, quem não consegue, sai fora, tá ligado? Não é um jogo Tá falando mutado. Falando mutado, foi mal. E esse ponto dele aqui, né, de que tem a comunidade aí, que um ou outro aí que são pau no cu, e tem mesmo. Inclusive eu falei no último vídeo lá do Jogatina Maneira, eu falei, cara, alguém encheu muito o saco dele, dos amigos dele, com esse negócio dele jogar no Easy. Porque tem os caras mesmo, que ouve aqui, jogou no Easy, aí começa a avacalhar e tal. Então tem aquele cara, que, zerei, platinei todos, olha, eu tenho 1000 horas aqui no co-op do Dark Souls, meu irmão. Com todo respeito, mas assim, foda-se. Ninguém tá... Cara, eu faço platina, eu faço vídeo pra galera que quer se animar, eu adoro fazer, tô zerando mais jogos agora, tô fazendo até menos platina agora, como falei que ia fazer, mas até acabei de fazer a do Night Rain. Mas foda-se, meu irmão. Entendeu? Chega numa entrevista de emprego lá e fala que você zerou todos os Dark Souls pra você ver se você vai conseguir um emprego. Chega lá seu futuro patrão, você tem o inglês avançado? Tenho. Não. Tem experiência no trabalho? Não. O que você tem a oferecer a esta empresa? Olha, meu amigo, zerei todos os Dark Souls e eu joguei. Cortella aqui do nada. Cortella do nada. Zerei todos os Dark Souls e também fiz desafio no Hit and Run e passei por diversos bosses plantando bananeira. Caralho, meu irmão, sabe? Foda-se se você zerou os Souls. Para de querer fechar a porra da comunidade como se fosse os grandes intocáveis. Olha, eu faço parte do seleto grupo que zera Dark Souls. Foda-se, mano. Então é por isso que dessa meia dúzia é que fica parecendo que a galera do Souls-like é um bando de animal. E não é. Entendeu? Eu concordo com o ponto de não querer que mude o jogo do jeito que ele é. Aí tamo junto. Só que aí começa esse papinho de eu sou. Aí não dá, né? Aí é foda. Pra você, não é bem isso que eu quero dizer. O mesmo serve pra platina. Eu e o Juregão o Juregão tem mais que eu. Tudo garapa. Mas o Juregão tem mais que... Sabia que ele ia chorar. Tá bom. Mas, tipo assim, a gente faz aqui platina, que o caralho. Mas isso não quer dizer nada, velho. Isso aqui é uma diversão pra quem faz parte de um grupo, pra gente poder conversar entre si. É que nem quem gosta de uma série. É que nem quem gosta de uma franquia de jogos,
sabe? Isso aqui colecionar cartinha, bonequinho. Não é que você imagine eu. Você imagine eu chegando num grupo de pessoas. Caralho, vocês são mó merda, hein? As pessoas, mas caralho, por quê? Só os caras empresários ali conversando. Eu chego lá, não, eu tenho todos os bonequinhos de Resident Evil, vocês têm? Caralho, que ridículo, cara. eu imaginando isso, eu me senti péssimo. Então não faz o menor sentido. Agora, isso não quer dizer que seja ruim fazer. Claro que não. Faz, é um hobby. Se divirta. Se divirta fazendo. Mas não seja um imbecil de chegar nos outros e diminuir a pessoa porque ela não fez. Caralho. Loucura, velho. Tem outros jogos, sabe? Tem Souls-lights. Bom dia, DK. Literalmente tem o gênero Souls-light. Quando o Flintlock teve o primeiro trailer, ele apareceu lá, um Souls-light, que é um jogo que tem elementos Souls, que quer ser dificinho, mas que tem seleção de dificuldade, tem umas habilidades que deixam mais fácil, não é essencialmente todos os elementos de Souls-like que deixa difícil pra caralho, tá ligado? Então, existem jogos que tentam pegar um público que quer ter um Souls-like, só que uma experiência mais tranquila, e aí vão ter jogos que são mais difíceis essencialmente, né? Tipo, os Ninja Gaiden eram conhecidos por ser muito difícil, a franquia Shinobi era conhecida por ser muito difícil, o Sifu, o Cuphead, são jogos que não são Souls-likes, mas buscam ser difíceis, né? E aí quem acha difícil não vai tentar, né? Acontece que esses jogos que eu citei, o Ninja Gaiden e o Shinobi eu não sei, mas o Cuphead e o Sifu tem opções de deixar no fácil, né? Só que aí o meu amigo Will do Jogatina Maneira, ele fez um vídeo muito bom esses tempos, que era a opinião dele sobre modo fácil em jogos em Souls-like. E a opinião dele é que deve ter em Souls-like mesmo, e foda-se. Porque se você quer a experiência difícil do Souls-like, você joga na dificuldade padrão, né? Que normalmente nos jogos tem o fácil, o difícil e o recomendado, o feito pra experiência, né? Normalmente o normal é pra isso. E aí, se a pessoa ela quer ter o desafio, ela joga no normal. E se ela não quiser, ela joga no fácil, né? Eu concordo com ele nesse sentido, porque o cara que acha que Souls-like deve ser difícil, ele vai continuar tendo o desafio ali se ele jogar na dificuldade padrão. E aí, um cara que quer jogar e ele tem mais dificuldade, ele vai jogar no fácil e não vai mudar nada na vida do cara que acha que deve ter. Tipo, eu acho que não deve ter. Mas o que muda na minha... Não, peraí, vamos lá, de novo. Porque se você quer a experiência de... Tem o Shinobi, eu não sei, mas o Cuphead e o Sifu tem opções de deixar no fácil, né? Só que aí o meu amigo Will do Jogatina Maneira, ele fez um vídeo muito bom esses tempos, que era a opinião dele sobre... Bom... É questionável. Eu também adoro jogatina, hein? Mas ele mesmo, Pão de Mel, disse que tem coisas ali que ficaram meio rasas, ele poderia ter explicado melhor, né? Então... modo fácil em jogos em Souls-like. E a opinião dele é que deve ter em Souls-like mesmo, e foda-se. Porque se você quer a experiência difícil do Souls-like, você joga na dificuldade padrão, né? Que normalmente nos jogos tem o fácil, o difícil e o recomendado, o feito pra experiência, né? Normalmente o normal é pra isso. E aí, se a pessoa ela quer ter o desafio, ela joga no normal. E se ela não quiser, ela joga no fácil, né? Eu concordo com ele nesse sentido, porque o cara que acha que Souls-like deve ser difícil, ele vai continuar tendo o desafio ali se ele jogar na dificuldade padrão. E aí, um cara que quer jogar e ele tem mais dificuldade, ele vai jogar no fácil e não vai mudar nada na vida. Então, mas aí é que é difícil, porque aí vai entrando em conflito no próprio vídeo, Pão de Mel. Entende? Talvez eu não tenha entendido, mas você vê, entrou em conflito novamente. Eu não vou falar que é hipocrisia, porque não é. Aqui são sentimentos dele entrando em conflito com ele mesmo. Vocês estão entendendo? Porque da mesma proporção que ele fala... Ó, se a gente voltar um pouquinho nesse vídeo mesmo, ele diz que se o criador disse, tá falado. Não foi isso que foi dito aqui no vídeo dele? Exato. Se o criador disse, está falado. Mas aí ele tá colocando um contraponto diferente do criador. Então tá aqui, no vídeo dele, ele diz, ó, se o Miyazaki falou, tá falado, não tem muito que a gente possa fazer. Eu acho meio bizarro as pessoas quererem mudar. Pode ser que ele esteja pensando o seguinte, ó, mesmo com a ideia do criador, eu concordo com o Jogatina Maneira que poderia ter um slide de dificuldade no Souls-like, né? Mas aí vai contra o que ele já disse nesse vídeo aqui, né? Que é meio bizarro e tal. Mas de qualquer forma, é doido, porque sempre vai ter conflito nessa de querer o modo easy num jogo que às vezes, e vamos combinar, eu já falei isso e vou repetir,
tem muita gente que só quer ver o amiguinho perder. Aí quando eu falo isso, vocês vão falar, nossa, Crozão, mas o que isso tem a ver? A quantidade de pessoas que pedem o modo easy, ou porque se irritou com aqueles caras que eu falei que são chatos, ou porque querem só irritar uma comunidade pedindo modo easy, e jamais tocaram e nem vão tocar, mesmo se vier um modo easy, essa pessoa que tá pedindo, a maioria dessas pessoas, nem vão tocar no Souls-like. Então, cara, é tipo assim, eu só quero ver esses caras aí sem o joguinho deles, eu só quero ver esses caras sofrendo com o joguinho deles no modo easy. Tá entendendo? A maioria das vezes é isso. O cara nem quer jogar, ele cria desculpa, coloca aquela sinalização de virtude com a bandeira da acessibilidade, ele nem quer jogar, ele só quer ver a galera, tipo assim, perder, eu ganhei. O sentimento do cara é... tirar a graça eu do ganhei. próximo. Isso, ele quer tirar a graça do outro, na maioria das vezes. Ele nem quer jogar. O sentimento dele é esse, você perdeu e eu ganhei, olha aí, o joguinho seu agora tá no easy. Aí você pergunta, tá bom, irmão, beleza, mas você vai jogar? Aí o cara some. E não vai jogar. A gente sabe que não vai. Então é isso, é só pra ver o amiguinho perder, é só pra ter o prazer de ver o amiguinho perdendo. Entendeu? E aí entra nessa. Mas de qualquer forma, vamos lá. O cara que acha que deve ter. Tipo, eu acho que não deve ter. Mas o que muda na minha vida alguém jogar um Dark Souls no fácil, por exemplo? O que muda na minha vida em eu achar que deve ter ou não, sabe? E acho que quando a gente fica velho, é uma das paradas que mais muda, assim, que nossa mentalidade e a paz surge de uma maneira muito grande quando isso acontece, que é, se uma coisa não mudar nada na sua vida, se tal coisa ali não fazer diferença... Mas essa é a pergunta, Pão de Mel. Será? Talvez não vá mudar na sua vida. Eu não sei o quão mais velho o Pão de Mel ficou. Sei lá, né? Às vezes ele tem 35 e não parece, não sei. Mas esse é o negócio. Tem uma coisa que quando realmente a gente fica velho, o Pão de Mel, a gente percebe que é a gente ter noção do nosso próprio espaço. O nosso espaço, ele é único e reservado. A gente gosta de ter as nossas próprias percepções. E por muitas vezes a gente passa a nossa percepção para todos. Então o fato de você envelhecer 2, 3 anos, pode ser que você tenha amadurecido em comparação a você mesmo há 3 anos atrás. Mas não quer dizer que você está num ponto de amadurecimento que envolva as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? O seu amadurecimento não vai aquém de você. E isso parece óbvio, mas é um pouco mais aprofundado. O que eu quero dizer com isso? Quando você diz que eu amadureci, eu penso que isso não muda nada, eu acho que isso não muda nada, não vai além de você. Então, quando a gente pensa, né, tipo, no quesito de, pra mim não vai mudar nada, eu amadureci. E eu sei que a gente quer falar isso num tom de, pô, eu amadureci, olha só como eu estou maduro, opiniões concretas, opiniões verdadeiras, olha só, a opinião de quem é maduro. Mas aí é que tá, né? O ser maduro é diferente daquilo que a gente chama de impor opinião. E não tô falando que o Pão de Mel tá fazendo isso. Mas, por exemplo, o amadurecimento é quando a gente entende que a nossa opinião, ela para em nós mesmos. É aquele famoso você pra mim é um problema seu. A nossa opinião, ela deixa de ter a força quando a gente a emite. Então, emitimos a nossa opinião, né? Então a gente vai tecer comentários sobre várias coisas. A partir do momento que chega na outra pessoa, a sua opinião pode valer muito e ela pode não valer nada. Então, por exemplo, se pôr ou não pôr um modo easy num jogo que a pessoa gosta muito, isso não vai mudar a sua vida. Quem pode garantir isso? E a vida do amiguinho que não quer o modo easy? E a vida do amiguinho? Ele deve estar pensando a mesma coisa que você. Deu pra entender? Ele deve estar pensando a mesmíssima coisa que você. Então, vamos lá. E veja, gente, pra mim, vou repetir. Chegou o Miyazaki, colocou um modo, seja do modo que ele quiser pôr. Tá tudo certo, foda-se, cara. Eu vou jogar do mesmo jeito, tá? Que nem o próprio Lies of P. Saiu o modo easy lá, continuo falando. Joguem, é uma delícia aquele jogo. Joguem, tem a experiência que quiser ter. A gente tá discutindo aqui opiniões, né? Então, por exemplo, você vai colocar ali o modo easy, beleza.
pra galera, e eu vou tentar passar um pouco do que eu tenho como visão e do que eu converso com a galera que é muito mais forte do que eu em relação a Souls-like, como é o Zero, como o cara faz no, speedrun de ponta cabeça, o caralho a 4, e dentre outros aí que fazem. Fala aí, Taia, eu gosto de ver os seus reacts porque você traz umas percepções que eu não tive. Ponto de vista, né? E eu não tô certo, tá? Quer dizer que eu tenho um ponto de vista. E o pão de mel não tá errado também. Entendeu? É ponto de vista. A gente tá... então... Vamos supor que... Uma conversa. Vamos supor que chegou um modo aí, que as pessoas querem, modo easy. Mas não vai mudar nada na sua vida. A percepção que eu tenho, por exemplo, das pessoas que curtem jogar ali um Souls-like, e aí a percepção, não tô dizendo que não é, enfim, a percepção que eu tenho. O cara, ele gosta de justamente ter a experiência, passar realmente pela frustração, processo de frustração, que para muitos é o ponto de desistência. Para aquele cara é a parte mais especial, porque ele tá realmente passando por aprendizados dentro de uma mesma batalha, para quando ele conseguir ter a sensação de recompensa. Para muitos essa sensação de recompensa pode estar ouvindo agora, isso é uma bobagem. Para você. Pro cara que está jogando e curte, aquilo é maravilhoso. E aquilo é a alma essência do jogo. É sobre aquilo que ele quer conversar com uma outra pessoa que passou pelas mesmas coisas. E videogame é experiência. Da mesma maneira que você colocou no fácil e você vai conversar com uma pessoa que também colocou no fácil, vocês vão se conectar. É a mesma coisa, é a conexão que essa parada do modo mais difícil, do cara realmente passar por apuros e conseguir no final, ou seja, a superação, essas pessoas querem ter. Ou seja, as pessoas querem se conectar passando por algo que elas passaram juntas, ou então a mesma coisa que essas pessoas passaram. Então quando vem alguém num jogo que todo mundo já está acostumado a ter que passar por isso, e não passa por isso, ou seja, se você coloca o modo easy dentro de um jogo onde as pessoas passaram por momentos de frustração, todas elas, para poder no final conversar sobre isso, você entende que não vai ter aquela conexão? Então, eu tenho uma linha reta de dificuldade, certo? Que até hoje 100% das pessoas passaram para chegar no final, todas elas conversam sobre isso. Isso não é obrigação, tá? Foi assim. Aí você vai colocar uma linha abaixo, que é o modo easy. O modo easy, essa pessoa passou tudo, sem nenhum tipo de sofrimento, que essas acima... É meio que o herdeiro, né? O modo easy é o herdeiro. O cara nasce rico, não tem dificuldade na vida. Não tem... Aí ele vai chegar exatamente onde os outros chegaram com muito esforço. Essa comparação foi ruim, essa eu confesso. Mas deu pra vocês entenderem. Caralho, essa foi foda. Essa nem eu me tanquei. Mas é tipo assim, o cara passou sem esforço nenhum. E aí quando ele chega no final, ele quer conversar com aquela galera de cima que se fudeu pra passar. Não vai ter conversa. Vocês estão entendendo? Então, talvez na cabeça dessas pessoas funcionem mais ou menos assim. E é por isso que o fato de amadurecer ou não tem nada a ver. Não importa se eu amadureci para ter uma opinião sensata. Não tem nada a ver. O ponto aqui são experiências e percepções. O modo easy para uns que falam, mas na sua vida não vai fazer diferença. Vai. Para cada um vai ser diferente. E é foda alguém chegar, né? Porque aí fica parecendo que o cara é ridículo, que o cara é bobo, que o cara é vilão, que o cara não quer acessibilidade. Como eu falei, né, cara? É difícil, porque a pessoa levanta a bandeira da acessibilidade, nossa... Todo mundo que é contra é vilão, e não é. Então, veja, o que eu tô fazendo aqui é dar pontos de vistas, né? Pra gente poder discutir, conversar. E aí, foi real, não foi ruim, não? Foi mais ou menos. Então, é mais ou menos por aí, tá? Mas, por favor, comentem aí, o que vocês acham? Falei bobagem? Escutam, vamos conversar. Diferença nenhuma pra você, não vai afetar sua paz, não vai afetar seu estresse. Aquilo literalmente não tem efeito nenhum na sua vida, por que você se importa tanto? Tá ligado? E aí eu pensei, se eu acho ou não que deve ter modo fácil, é uma coisa. Agora, se vai ter, que diferença faz? Eu acho que o grande problema é que tem muita gente que não quer que tenha, porque aí vai vir mais pessoas pra jogar aquela franquia que ele gosta. E tem... Não é isso, pão de mel. Isso eu posso te garantir, cara. E aí, mais uma vez, hein? Eu gosto, mas eu tô longe de ser os caras fissurados. E a gente fala aqui com os caras fissurados. Tá longe de ser por isso aí, cara. É muito mais fácil ser com o que eu acabei de te apresentar do que por isso aí, cara. Muita gente muito egoísta nesse mundo, né, cara? Eu não concordo. falo nem só de modo fácil, porque tem gente que não quer que um jogo que ele é muito fã
fique famoso, porque vai ter mais pessoas e o cara vai ter ciúme daquela obra ali, vai ter muito fã e vai virar modinha. Tem gente que não gosta. É igual música. Isso é que eu concordo com ele. Isso aí é desde as músicas. Lembra quando lá atrás você ouviu uma banda bem underground, né? Ó, isso aí vocês vão... Isso é loucura, mas teve uma época em que eu e os meus amigos da rua, a gente gostava muito do Blink, Bad Religion. Qual que era o outro? Era... Pô, tinha uma outra que a gente gostava que era... Só que era numa época... numa época onde não era. Depois o Blink estourou, pô, né? Depois saiu, parou de ser aquela bandinha fundo de garagem, né? E estourou. Mas depois que o bagulho fica hypado, aí você fica, tá tocando na rádio, não é mais pra mim. Eu gostava quando era underground. Isso aí sempre existiu, né? Em qualquer, né, comunidade e tal. Quando um jogo que gosta vira modinha, né? Pô, mano, se eu gosto daquele estúdio, eu gosto dos caras que fez, quero que tenha mais Offspring, ó. Mais da franquia que eu gosto, pô, ela precisa ter sucesso, né? Direto precisa do Crazy Taxi. Se ela virar modinha, igual o Expedition 33, pô, eu tava muito animado pra esse jogo 1 ano antes dele lançar. E eu caguei, cara. Por quê? Porque eu não ligava pra batalha de turno. Olha só que loucura, tá vendo? Eu não ligava pra batalha de turno. Eu tava com muito medo do jogo não emplacar. E aí o estúdio, tipo, os caras se desfazer ou flopar e ficar por isso mesmo. Mano, o jogo virou modinha pra caralho. Acabou tendo uma fanbase, tipo, uns grupinhos de gente que parece que nunca jogou um jogo na vida. E se você acha o Expedition ok, mediano ou só bom e acha outros melhores, tem gente que xinga, visto no Twitter. Então sempre vai ter esses caras quando o jogo virar modinha. Mas, mano, no geral vai ter muita gente elogiando, muita gente virando fã, e isso é ótimo, tá ligado? O Elden Ring, por exemplo, ele é um jogo difícil em alguns momentos. Ele pode ser um melhor pra você entrar, mas ele é difícil em alguns momentos. Ele estourou a bolha. E se ele não tivesse estourado a bolha, não teria a DLC, não teria o Night Rain, não vai ter o Dusk Bloods, não vai ter o próximo e o próximo e o próximo. Se fosse a bolha ali de pessoas que só jogam difícil, acho que nem ia ter tanto, mano. Tanto que ninguém ficou sabendo direito do Demon Souls. Então, mas esse argumento dele cai por terra a partir do momento que o Dark Souls 1 não quebrou a bolha e teve o 2, que também não quebrou a bolha e teve o 3, que também não quebrou a bolha e tivemos Bloodborne, o fato do jogo continuar, também não né? quebrou a bolha e tivemos o Sekiro. Pô. Porque a fanbase do Souls-like, ela é grande. Tanto é que manteve todos esses jogos até o Elden Ring até agora, né? Ficar famoso, acho que foi anos depois, não foi nem na época que lançou, de tipo estourar a bolha na internet mesmo. Então, tipo assim, eu acabo me auto-refutando quando eu falo que cada um deve jogar da sua forma e dane-se o que os outros pensam sobre isso. Claro que essa é uma conversa aqui que não vai mudar nada, né? Eu acho que a From Software vai continuar sem colocar modo fácil nos jogos. Mas eu acho que é interessante a gente pensar um pouco mais. Sim, eu também acho. Mano, cada um joga da forma que quiser. Se o cara zerou o jogo o Dark Souls no modo fácil... E isso não tem nada a ver com o que ele tá falando. Eu concordo com ele. Cada um joga da forma que quiser. Ué, joga da forma que quiser. Quando você chegar em qualquer jogo da From Software, não vai ter o modo fácil, mas você pode jogar da forma que você quiser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Cada um joga... Eu concordo 100%. Cada um joga da forma que quiser, entendeu? De mago, fazer farm, upar o level 99, chamar ajuda, com mime, com mod. Com mod vai ter modo fácil, né? Aí... mas vai ter. Entendeu? Mas não é oficial, então eu concordo com ele. Cada um pode jogar do jeito que quiser. E falar, caraca, zerei. Tá bom, tá ligado? Gente, é isso que é foda. Eu já falei isso diversas vezes. Um modo fácil, não necessariamente você precisa de uma escrita na tela, modo easy, pra você se sentir confortável. A From Software fez isso, inclusive o Elden Ring, como ele bem falou, ele é um divisor de águas. Ele é o jogo que vai ser uma ponte, ele vai servir de ponte pros jogos da From Software. Então o Elden Ring ele fez isso sem precisar botar ali uma escrita de fácil ou de easy, né? Ele colocou farm, o mago, mundo aberto, você pode ficar por horas lá, depois você vai matar os bosses ali rapidão, entendeu? Build quebrada. Build quebrada, tem muita coisa ali. Mímico. O que importa não é que você zere, se você quer ter o... E digo mais, a minha primeira jogada eu usei o mímico em um monte de bosses. Mas não tava nem aí. Porque se tá no jogo é pra usar. E acabou, entendeu? Aí a segunda jogada no New Game eu já fui sem nada, sem mímico nenhum. Depois, todos os outros Souls que eu jogo, é eu e Deus. Sekiro, é você e Deus, irmão, não tem o que fazer, entendeu? Já pensou um modo fácil no Sekiro? Aliás, pior, o Sekiro tem um modo mais difícil ainda, que é quando você pega aquela paradinha, entendeu?
Então não tem problema. Agora, eu não vou ficar pedindo modo easy. Tá no jogo, é pra usar. Aí é simples. Um desafio difícil jogando padrão. Ou imagina ter um modo difícil no Souls-like. Eu acho que mesmo se tivesse modo fácil no Souls-like, algumas pessoas que não têm costume de jogar tanto videogame ou Souls-like mesmo, ela ia achar difícil igual, porque sabe, o modo fácil, ele ia deixar o boss com menos vida e você dando mais dano. Acho que seria basicamente isso. Só que mesmo assim, a pessoa teria que decorar os movesets do boss, né? Porque ela ainda precisa acertar e não tomar tanto dano. No fácil, ela poderia tomar menos, mas ela ainda tem que desviar e acertar. Então ainda assim ia ter um pouco daquele aprendizado, né? Teve também no vídeo que eu fiz recentemente, que era algumas dicas que eu daria pra quem tá começando a jogar videogame agora. Uma delas foi: não tenha vergonha de jogar no fácil, não ligue pra julgamentos do que as pessoas vão falar, porque tipo, beleza, alguém na internet pode te julgar que você jogou tal jogo no fácil, mas aí a pessoa vai dar um alt tab, vai encontrar outra pessoa pra incomodar, outra coisa pra se estressar, e ela vai esquecer de você completamente, tá ligado? Na internet as pessoas esquecem das coisas muito rápido. Então, cara, o pessoal vai te julgar ali e foda-se. A vida continua e o que importa é que a sua experiência tenha sido boa. Isso eu tô falando de jogos no geral, né, mano? Teve jogos que eu botei no fácil e minha experiência ficou muito mais de boa, assim. Tipo, o Dead Space eu falei que eu coloquei no modo fácil porque eu tava achando o jogo bem difícil. Eu tava com pouquíssima bala, pouquíssima vida e eu não tava dando conta. Rapaz, eu tô jogando Chronos New Dawn agora e vai pôr no fácil então, porque... Rapaz... Eu botei no fácil, ficou mais tranquilo. O Sifu, como eu falei. O Baldur's Gate 3, caraca, mano, tava difícil o bagulho. E aí eu botei no fácil, e mesmo assim eu achei um pouco difícil. O Stellar Blade, o final boss do Stellar Blade me fez colocar no fácil, porque, meu Deus do céu, o bagulho... Parece que a curva de dificuldade do Stellar Blade, no começo é tipo, assim... Aí do nada, chega no indie game, fica assim, tá ligado? É do nada. Enfim, e eu costumo mencionar aqui nos jogados do mês, quando eu coloco um jogo no modo fácil. Porque eu não quero provar nada pra ninguém. Tá Sou ligado? santista, modo easy no Brasileirão, pelo amor de Deus. Uai, mas teoricamente você jogar contra o Santos já não seria o modo easy? Pra gente, né? É que ele não entendeu. O modo easy é o Santos, entendeu? Só que ele quer o modo easy pro modo easy. Aí é foda. Aí é foda, porra. Aí é foda. Se tirar o modo easy do Santos, não tem modo easy pra gente, pô. Aí é foda. A vida é muito mais tranquila quando você não quer provar nada pra ninguém. Porque mas fechou com o Voivoda, mano. O Voivoda é bom, mano. Não falasse que eu jogo jogos no fácil, alguns jogos, né? Talvez as pessoas criassem um espectro de mim onde, nossa, o cara é muito videogames e o cara é muito foda. Ele joga jogo no normal, no hard, e é isso. Então, mas aí já é uma coisa da gente mesmo, Pound. Meu mano, Pound. Já é uma coisa nossa, assim, sabe? Que a gente tende a pensar de que quem joga no hard é porque é super gamer e tal. Safadão Tem um ponto de que o cara é bom mesmo, mas Fala, Crozal. tem nada a ver isso. Eu não jogava Souls e nem platinava. Depois de te acompanhar nos cortes do YouTube, me incentivo a jogar Souls. Boa. E de um mês pra cá, zerei e platinei Lords 2.0. Boa. Elden, Black Myth e Lies of Pi. Opa, bom demais, menino Ney. Tamo junto. É isso. Quando fácil, o cara é foda. Não quero isso, tá ligado? Não quero que as pessoas tenham uma visão heróica de mim, sei lá, mano. Eu jogo videogame, eu priorizo minha experiência. Se eu tô achando um jogo insuportável ou estressante, eu boto no fácil. Eu gosto do desafio, tanto que quando eu vou pra um Souls-like, eu estou esperando... Pound, não dá, né? Não dá pra dizer que gosta do desafio, não, Pound. Aí eu vou ter que discordar, Pound. Meu mano Pound. Vou te falar que bota no easy. Não gosta do desafio, não. Não dá pra dizer que gosta do desafio, pô, depois de tudo isso que você falou, meu mano depois Pound. De toda essa palestra... Não dá. Pô. Aí tu me quebra, meu mano Pound. Pô. Tamo junto, meu mano Pão de Mel. Ter um desafio, né? Eu sei a proposta do jogo e eu estou indo pra isso. Mas às vezes, mano, eu tô jogando um jogo que eu não esperava. Ele tá projetando aí. Era a expectativa dele e todo mundo cagou quando ele zerou. Pode ser, sei lá. Que fosse difícil pra caralho, estressante, não dou conta e boto no fácil. Já vi, o Dead Real. Space, né? Não achei que eu ia sofrer tanto. Então, cara, eu acho que o que importa é a sua experiência, né? Num dos clubes do jogo, acho que foi o último que teve, a Serequinha, que é uma das membros, um dos membros do canal, Pão de ela Mel jogou tem cara de quem fez o L. Cara, não tô nem aí se ele fez o L, se ele fez o Bolsonaro. Cara, o que tem a ver isso com uma coisa com a outra, Escaleta? Que se foda se ele fez o L, se ele fez o B, se ele fez o C. Automata. E acho que teve alguns momentos que ela achou, tipo, difícil pra caralho, não deu conta, porque ela não tá acostumada a jogar esse tipo de jogo. E tem um Manda o Prime aí, Escaleta. Platinei modo 6 em horas. que o jogo
joga pra você. E aí, nesses momentos, ela colocou. E aí, tipo, todo mundo na call ficou, caraca, eu não sabia que tinha esse modo. Loucura. Mas ninguém julgou ela, tá ligado? Porque que diferença vai fazer na tua vida? A mina jogou daquele jeito, sabe? Ela tentou o quanto ela conseguiu, não conseguiu, botou no modo pra ela continuar jogando o game e zerou e teve a experiência do Nier Automata. Curtiu a história, curtiu o mundo, nos momentos de batalha que ela conseguiu, ela jogou. E aí, pelo menos eu acho muito melhor que você bote no modo fácil pra conseguir passar daquela parte e ver o final daquela história e fechar aquela... Esse negócio aí de política, vocês têm que usar quando a pessoa fica toda hora insistindo nisso, entendeu? Nem quando os caras vêm do nada, porque é assim, né? Você critica um, automaticamente você é o outro. Entendeu? Então, quando é que é legal usar o fez o L aí? Quando o cara sabe. Ruim no Souls fez o L. Cara. Caralho. Então, por exemplo, às vezes eu uso. Mas quando eu sei que o cara realmente ele usa daquilo pra. Entendeu? Ah, pô, o moleque tá na moral aqui falando de Souls-like, tu puxa um fez o L do nada. Jornada ali, Porra, do que você não dar loucura. conta, você se estressar, você dropar o jogo. Porque aí, mano, tempo jogado fora, é dinheiro jogado fora. Eu já falei isso aqui, como teve uma estatística de que 30% das pessoas que compram os seus jogos não zeram. E aí você vê o estúdio do Lies of P colocando um modo... A maioria deve ser da Steam, né? Os caras compram lá 100 jogos por R$15 e não jogam nenhum. Fácil no jogo. E, mano, eu não julgo os caras, velho. Tipo, muita gente, nossa, se rendeu, covarde, se rendeu à massa, se rendeu aos noobs. Mano, imagina você ficar anos e anos e anos fazendo um jogo. Caralho, esse react aqui já tá com 1 hora, pelo amor de Deus, chega. 30% zeram Ficou igual do Jogatina. Não é nem no sentido, tipo, nossa, eu quero ser mainstream. Mas, mano, imagina você ficar anos fazendo um bagulho. 70% das pessoas não viram o final da sua história, mano. Que você ficou um tempo fazendo, você quer muito ver as pessoas terminando. Eu acho triste, velho. Assim, imagina, sei lá, mano, eu fico 1 ano fazendo um vídeo. Que, tipo, o vídeo vai ter 3 horas. E aí eu vejo na média do YouTube que as pessoas viram 10 minutos. Imagina, eu não quero. Então, assim, se eu tivesse um modo, sei lá, eu odeio modo 2x. Vamos fazer uma analogia aqui. E aí eu fico 1 ano fazendo um vídeo. E aí eu faço um vídeo de 3 horas. E aí eu vejo que as pessoas só viram 10 minutos do meu vídeo de 3 horas. E aí falam que, tipo, se eu colocasse o vídeo em 2x, se eu tivesse uma opção de colocar o vídeo em 2x, esse tempo fosse pra 1 hora, sei lá. Eu ia colocar, tá ligado? Porque... Eu não. Eu achei uma comparação meio zoada. Não, eu não ia. É bom a gente entender quem que é o nosso público, o Pão de Mel. O cara que gosta do seu conteúdo, meu irmão, esse cara vai ver as 3 horas. Sem precisar colocar no 2x. O cara que gosta dos seus vídeos, acompanha. O cara que vê com intensidade, vídeo após vídeo, né? O cara que vê tudo que você produz, que te acompanha nas redes sociais, o cara gosta das suas opiniões, que são boas, tá? Independente de eu estar discordando ou não, são boas, gosta dos seus vídeos, canal Reboot, gosta de acompanhar. Se você fizer um vídeo de 2 horas, mesmo nessa situação hipotética que você tá falando, o cara que gosta vai assistir o seu vídeo de 2 horas. Não faça isso. Não mude o 2x porque meia dúzia tá reclamando, ou porque as pessoas achariam mais fácil de degustação. Né? A gente vive um mal hoje da juventude só querer, você que falou que é o cara mais maduro, você deve entender que hoje a juventude está acostumada com vídeos verticais de 1 minuto. Né? Então mesmo nessa situação hipotética, quem te acompanha, quem gosta de você, vai assistir às 3 horas sem 2x. Esse é um dos grandes males das pessoas, é se moldar através do que querem ou não querem. Às vezes, Pão de Mel, e eu faço isso com frequência, então eu posso te falar, é bom você ir contra o que a galera dos seus comentários está falando. Porque vai acabar com o que você é. Tirar a sua visão de vídeo, tirar a sua visão enquanto criador, vai contra a sua própria criação. E quem agrada a todo mundo, não agrada ninguém, meu mano Pão de Mel. Porque pra mim o que importa ali ia ser as pessoas verem a minha obra ali, né? O que eu me esforcei tanto pra fazer. Então acho que o que importa no final das contas é a nossa experiência, é o que a gente vai conseguir tirar daquilo. E a dificuldade é uma das pequenas coisas que tem dentro daquela experiência ali. Se você quer ter um desafio, só vai, igual eu faço quando eu vou pra um Souls.
Ou se você quer experimentar a história, quer ter um pequeno desafio, mas se você, sei lá, começou a jogar agora, é uma pessoa mais velha e não tem tanta coordenação motora, ou você tá colocando seu filho pra jogar e ele tem dificuldade. A gente falou disso no vídeo sobre tutoriais, que estavam xingando jogos por colocar tutoriais em coisas muito óbvias. Tipo, ai, tô no ferreiro. E aí vem um tutorial do que pra que o ferreiro serve. E a pessoa fica puta porque todo mundo sabe o que um ferreiro faz. Mas nem todo mundo sabe o que um ferreiro faz nos jogos. Tá ligado? Nem todo mundo sabe. Aí a gente vai entrar em outra discussão. Não, aí não dá pra fazer mais 1 hora, meu mano Pão de Mel. Aí é outra discussão, que é o processo de burrificação de pessoas, né? A burrificação de pessoas, ela é real. Quando você tá com o Kratos diante de um puzzle que quase não tem no God of War, e o Atreus fala tudo o que tem que fazer com 3 minutos, sem deixar você pensar no que fazer, isso faz parte de um processo de burrificação de pessoas que a gente deixa para um outro tema. Hoje, não. E o R2 é para acelerar o carro. Até porque, há 1, 2 décadas atrás, o X que acelerava no carro, né? Hoje em dia é o R2. Tem gente que não sabe disso porque as pessoas começaram a jogar agora. Então é bizarro como tem muita gente na internet que acham que todo mundo sabe tudo que eles sabem. Tipo, ninguém tem uma vivência diferente. Todo mundo começou ao mesmo tempo que esse cara. Os jogos só são feitos pra esse cara. E não tem gente que começou a jogar agora. Não tem gente que tem mais dificuldade com puzzles ou com combate. Não é uma pessoa mais nova, uma criança que tá começando a jogar agora também. Porra, cara, é muita gente nesse mundo, velho. E aí, mano, se a carapuça não te serviu, aí tu joga da forma que você quiser. Enfim, pode ser meio contraditório eu ainda achar que a From ainda não vai colocar modo fácil, mas se um dia ela colocar, Luiz vai Santos dar uma mandou R$10. Salve, Mano Cross. Te acompanho desde a época dos piratas no GTA, me mijando de rir todo dia com vocês. Obrigado por tudo aí. Sucesso pra sempre. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Caralho, porque a fanbase mais centrada da From Software se criou esse clube dos caras fodas nos jogos. Mas aí, tipo, vai passar... As pessoas não vão deixar de comprar, talvez até venda mais. No final, as pessoas esquecem, porque beleza, elas jogam da forma como elas quiserem. Porque, tipo assim, às vezes eu penso nisso, né? Porque, tipo, a DLC de Elden Ring, ela no Day One lançou difícil pra caralho. E aí teve patch pra diminuir a dificuldade. Acho que aí os caras não vão querer admitir, né? Se tivesse um modo de dificuldade ali, um patch que abaixou a dificuldade, na teoria estão jogando numa dificuldade mais abaixo, né? Eles continuam sendo os caras fodões. É foda. Enfim, por mim, você deve colocar no modo fácil se você quiser. Mas deixa aí sua opinião nos comentários do que você pensa sobre toda essa paradinha aí. Meu macarrão está pronto e eu vejo vocês em outro vídeo aí. Aí. Opinião do nosso mano Pão de Mel, é óbvio, mais uma vez, nós pegamos aqui as experiências dele, certo? E a gente trouxe para uma discussão. Lembrando, essa é a vivência dele, não sou eu que estou certo? E também não é ele que está certo, eu não estou errado, ele não está errado. São discussões e pontos de vistas. Vocês vão ouvir os pontos de vistas e entender, né, qual é o pensamento que vocês aí se enquadram mais, né? Se é em relação à dificuldade, que deveria ser diferente, ou se é em relação a ela permanecer do jeito que ela é, né?